Comigo então, Salmos de número 15. O que é santidade? Como é a busca e a prática para a santificação? Já ouvi muitas pessoas dizendo que santificação é ler a Bíblia, é jejuar, é orar, consagrar. Essas práticas, por si só, já produziram os seres mais desprezíveis da face da terra. Gente que ora muito, que jejua muito, que lê muito, para a própria glória, para o bel prazer. Essas pessoas, elas destroem a integridade da igreja, mancha todos os crentes, pecam contra Deus e jogam almas simples, gentinha, inconsequente, com todo tipo de bajulação, falsa revelação e mentira, que essas pessoas amam, gostam de serem enganadas. Para mim, santificação, ela se resume em uma coisa: proceder de forma justa em tudo o que faz. Se a consagração não gera justiça, é um erro, é um engano. Quando Deus vai falar de Jó, Satanás chega até a presença de Deus e Deus fala: vistes o meu servo Jó, homem reto, justo e que se desvia do mal? Deus não falou de Jó como um religioso inconsequente. Jó tinha muitas práticas de devoção a Deus, mas para Deus o que valia era o padrão de escolhas que Jó fazia. E isso despertou a fúria do inferno em provar de que o homem não buscaria essas virtudes a não ser por favores, a não ser interesse próprio, a não ser por falsidade, a não ser por ganância, a não ser por corrupção. E ele fala: tira dele que ele deixa de ser justo, deixa de abençoar, deixa de estar presente, deixa de prover. E Deus disse a ele: vai e toca, tira tudo aí, só não toque na vida dele. E o que mais Jó queria era que a vida dele fosse tirada. Mas mesmo na adversidade mais violenta, ele permaneceu reto,
íntegro, justo e desviando da aparência do mal. Quando o Evangelho de Mateus e de Lucas vai fazer referência a Simeão, o sacerdote que, por uma divina revelação, esperou a maior parte do tempo da sua vida à porta do templo, para poder receber em suas mãos o Filho de Deus, o Salvador do mundo. A referência que se é feita a ele também, existia um homem, fariseu, sacerdote, da linhagem de Levi, homem reto, íntegro, justo, que desviava-se da aparência do mal. A santidade da igreja, ela está na prática da justiça. Os valores que nós temos aqui no ministério, não é modinha. Se você buscar cada um deles, você vai encontrá-los na Bíblia de ponta a ponta. A prosperidade em todas as suas dimensões, e inclusive no que diz respeito a recursos, a dinheiro. A Bíblia fala 100 vezes mais de dinheiro e dos perigos dele e dos benefícios dele do que de salvação. Interessante, né? Então, a igreja ela precisa pensar conduta embasada em justiça. E na justiça estabelecida por Deus. E não por leis corruptíveis. Porque vai chegar um momento que a lei vai dizer para você fazer o errado. E aí é aonde vai saber se você é uma pessoa justa ou não. Muitos alemães diziam não ser nazistas. Existiam muitos, e a maioria deles fugiram da Alemanha quando começou a perseguição aos judeus e as atrocidades que cometiam em nome do arianismo. Mas muitas pessoas que sabiam o que estava acontecendo, que sabiam dos centros de concentração, que sabiam das experiências que eram feitas. Que tipo de experiência, pastor? Quebrar os ossos de uma criança e deixar ela com a mãe dentro de um local fechado, para ver até que ponto aquela mulher suportaria a dor e a angústia e o sofrimento da criança, até que ponto ela teria esperança e a que ponto ela escolheria tirar a vida dele, para poder aliviar a dor dele, para estudar comportamentos humanos, fazer procedimentos cirúrgicos com a pessoa sem ser anestesiada, para ver até que ponto a pessoa suportaria a dor. Que tipo de procedimento poderia ser feito numa pessoa viva sem nenhum tipo de analgésico? Tantas as experiências
para criar armas biológicas, para fazer tantas outras coisas, ou em nome da medicina. E lá estava a enfermeira que acompanhava aquilo e falava: eu só obedeço ordem. Lá estava o soldado que fazia aquilo e dizia: eu só estava obedecendo ordem. Quando a Alemanha caiu, e os prisioneiros de guerra que eram aprisionados e que eram colocados em campos de concentração para poder olhar como seriam os julgamentos, as coisas, eles choravam e clamavam e imploravam, quando na verdade nada estava acontecendo com eles, a não serem estarem reclusos ali naquele momento. Eram os mesmos que acompanhavam as experiências, eram os mesmos que alimentavam as caldeiras, eram os mesmos que colocavam nos recipientes os venenos, as dosagens, e eles falavam: eu não tinha culpa, eu era obrigado a fazer. E assim também acontece constantemente. Como que os governos imundos que nós somos submetidos mantêm o poder? Por meio do medo, por meio da escassez, por meio da necessidade e das mentiras que se impõem à sociedade. E para isso se usa televisão, rádio, jornal. Houve um período que a forma de manipular as massas era o jornal impresso. Extra, notícia quente. Tinha 6 anos que tinha acontecido alguma coisa na Ásia. Aí aquela notícia chegava aqui agora. Que chegou: olha, aconteceu isso, aquilo outro, tal. Porque veio alguém com a informação. E aquilo era notícia da última hora. Falava como se estivesse acontecendo no momento. Nos frontes de guerra da mesma forma. Mas se punha, se manipulava. Existe todo um especialista para criar a manchete certa na capa do jornal, com o intuito de manipular a massa. A manchete. E as pessoas caem e seguem por isso. Posteriormente veio o rádio. As pessoas ficavam atentas ao que estava falando no rádio. Todo país existe a arena de gladiadores que mantém o populacho aprisionado em paixões efervescentes. No nosso país, o principal delas é o futebol. Existe uma coisa mais insana, estúpida, ridícula do que futebol? E a loucura que se cria em torno disso? Quem que é o ídolo do futebol? É o analfabeto, é o viciado, é a pessoa sem identidade, que um grupo de pessoas enche de dinheiro para criar uma paixão e com isso manipular as pessoas. A pessoa, ele não tem futuro, ele não estuda, ele não tem cultura, ele não tem conhecimento, mas ele paga um rio de dinheiro numa camiseta de um time, ele usa aquilo que o pessoal tem e briga com os outros na rua, mata, roda o mundo atrás. Ah, pastor, mas é um esporte. Claro que é. Como que Roma fazia as loucuras que fazia e manteve o poder tanto tempo?
Com esporte. Como que a Grécia justificava a pedofilia e o estupro de homens? Por meio do esporte. Na Austrália, o rugby. Nos Estados Unidos tem o futebol americano, tem o beisebol, tem o basquete. Na Coreia do Norte é o polo. E várias outras partes do mundo. Você não vai ver uma nação sem um esporte predominante que mantém o populacho, que mantém as pessoas aprisionadas em uma sensação de pertencimento que não tem lógica alguma. Mas as pessoas ficam escravas daquilo. Outra forma são os ídolos populares. A mídia cria isso. Os governos criam isso. Por quê? Para manter as pessoas com um tipo de mentalidade. Com o advento da internet, isso se tornou pior ainda. Porque a internet deu voz a todos os imbecis do mundo. Todo idiota tem algo idiota a proclamar aos ventos. Estúpido. Um ser boçal, desqualificado, louco, insano, com milhões de seguidores. Milhões de seguidores. O que essa pessoa acrescenta? O que ela soma? Nada. Uns são com frases motivacionais. Nossa, mas aquilo é bom demais. É tal, tal. O que isso muda na vida das pessoas? Tudo isso, comércio, manipulação. Aonde que o crente se enquadra em tudo isso? Em nada. Você não pode viver pelas paixões do mundo, não importa quais elas sejam. Porque a palavra de Deus, do início ao fim, ela exige de nós retidão. O que Deus espera de mim e de você é que a partir do momento que você fala, eu entrei em uma igreja, eu caminho em direção a um altar, então que você comece a pensar, a sentir e a viver, a desejar justiça e retidão. E com isso, expurgar as paixões mundanas de dentro de você. Salmos 15 diz assim, ó: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O salmista aqui não está dizendo do tabernáculo de Moisés ou do tabernáculo de Davi. Ele não está falando do Monte Santo de Sião. Ele está falando da habitação de Deus. Essas coisas aqui são sombras, são símbolos, são miniaturas daquilo que Deus tem. E aí ele diz: quem
vai habitar lá? Quem, ao sair dessa dimensão, dessa tripartida, né? Essa dimensão em que nós vivemos sobre a altura, largura, profundidade, espaço-tempo. Temos o espaço estabelecido. Quem vai sair dessa dimensão e ir para a dimensão do Santo dos Santos? Quem vai deixar o corpo corruptível, receber o corpo incorruptível e habitar em integridade juntamente com Deus? Aí ele vem, o que vive com integridade, significa que não existe nenhum tipo de reprovação social sobre a vida da pessoa. Ok. Então Moisés foi para o inferno. Davi está acorrentado a 300 demônios, com uma espada enfiada na sua garganta, e bebendo enxofre o tempo todo. Jesus, que foi preso do lado, que foi crucificado no centro de 2 ladrões, e crucificado por crime hediondo, por crime imperdoável, não está à direita do trono de Deus, ele está ardendo no inferno também, aprisionado. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Esses homens foram odiados pelo mundo, sem nada tem sido feito contra o mundo. A aprovação humana não é o Serasa que determina a sua justiça. Não é o SPC. Não é o aplicativo do governo federal. Não é boatos e fofocas que determinam quem você é. Não é o seu status social quem determina o que você é diante de Deus. Aonde estão os maiores imbecis e incapazes? No poder. Gente que não ama a verdade. Não existe alguém que chega a um poder muito grande social que não seja um mentiroso compulsivo, que não seja um narcisista endemoniado, que não seja um hipócrita irrecuperável. Irrecuperável. Vocês viram esses dias uma ministra da Suprema Corte dizendo que foi até os prisioneiros do 8 de janeiro e que ela foi exaustivamente, juntamente com o Alexandre de Moraes, aplaudidos pelos presos. E a pessoa falando como uma verdade absoluta. Uma velha mentirosa, injusta, corrupta, desprovida de todo senso de justiça, ocupando um lugar de justiça. Isso é o mundo. Isso é o mundo. E isso vale em todas as esferas, não é? Pastor, mas como? Tem que ser assim, porque senão não vive. Ok. Para o céu, não vai.
Quem é você para dizer isso, pastor? Eu não sou ninguém, mas a Bíblia diz que não vai, e eu acredito na Bíblia. Não vai. Não importa se vai na igreja, não importa o que faz. A prática da injustiça impede qualquer homem ou mulher de sonhar com o céu. Ele vai, que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Nunca fale algo que você não tenha intenção de sustentar. Pessoas de Deus, elas não são conhecidas pelas palavras, elas são conhecidas pelas condutas. Elas são conhecidas pelos frutos. A árvore será conhecida pelo seu fruto. Proferir a palavra de Deus é o fardo mais pesado que existe. Porque não existe homem na face da terra que estará à altura das verdades bíblicas. O risco da gente estar errado pronunciando verdades, Paulo Vitor, é constante. Pedra de uma mó. Vocês lembram, alguém lembra, quando eu postei, nos dias que eu estava em Israel, tanto na primeira vez como na última agora, quando eu estava na casa de Lázaro, e tem uma pedra redonda com um buraco no meio, que é a pedra de moinho que moe o trigo. Alguém lembra dela? Quando Jesus fala que melhor é amarrar uma pedra daquela numa corda, amarrar ao pescoço e jogar dentro do rio, do que fazer um dos pequeninos de Deus se desviar do caminho. Irmãos, uma pedra daquela pode amarrar nós tudo aqui, ó, pelo pescoço e jogar. Não boia. Não boia. Se o corpo não partir, não inchar e partir e desintegrar, se as ligações da coluna com o pescoço não romper ali os tendões, os nervos, para poder... não boia, Carlos Henrique. Pode ficar tranquilo. Que dá para amarrar um 100 tranquilo e colocar. Por que Jesus disse isso? Porque é sério. É sério o que falamos na casa de Deus. É sério o que você testemunha aqui na frente. É sério o que você diz à igreja quando você fala de sentimentos e fala de intenções. E se você não tem intenção de cumprir, não use esse lugar como forma de desabafo, de buscar aplauso, de buscar elogio, de bajular pessoas, porque essas coisas não são aceitáveis no reino dos céus. Igreja não é entretenimento. Pastor, mas a hora que eu falei, eu fui sincero no meu coração. Não existe sinceridade no mentiroso, na mentirosa. Ele é mentiroso compulsivo. Ela é mentirosa compulsiva. Ela tem a oportunidade de falar a verdade. Ela mente. Ela mente. Ao estarmos na presença de Deus, mesmo que... E
junto com as pessoas que são de Deus. Uma alma é uma coisa muito valiosa. Observe, Vera, tudo que você já passou para estar na presença de Deus. Observe quantas orações você já fez pela sua casa. Quantos clamores você já não fez por suas filhas e agora tem um neto. A dor aumenta, né? Diz que o neto consegue doer mais do que o filho. Então não tem como brincar com isso. Não tem como você vir aqui e falar algo para a Vera que você não vai cumprir. Que você não vai. Que aquilo não é verdade. Falar para o Celino, falar para a Bianca, com toda a história que ela tem, ela é filha do Alexandre, viveram todas as coisas juntos. Mas a forma de ter vivido cada uma das coisas é diferente. O Alexandre já era um adulto, lidou com a dor de outra forma. A Bianca não. Conheço a Bianca desde pequenininha, dando trabalho na escola. Com nota, com esse tipo de coisa, não. Mas a bichinha era pimenta. Cabeça dela, até hoje. Vai longe, né? Mas à medida que vai envelhecendo, vai acalmando. Não se brinca com a fé das pessoas. Quem ama, de fato, não precisa nem falar. Hoje a Uli chegou em mim, eu estava sentado, ela falou para mim, ficou olhando, né? Fala bom dia, pelo menos. Vai sentar, Uli. Passa daqui. Te ofendeu, Uli? O que você está fazendo aqui então, Uli? O Paulo, né? O juiz lá do futebol, achava engraçado demais, sabe? Você reclamava dele, das loucuras dele apitando o jogo, né? Aí ele parava o jogo. Parava o jogo, apitava, parava, eu olhava para ele e falava assim, eu não sei o que você está fazendo aqui. Ninguém gosta de você. Ninguém está nem aí para você, mas você vem aqui a tentar atrapalhar o jogo. Vai embora. Sai daqui e vai embora. E a gente não conseguia ficar com raiva do Paulo. Porque aquilo não era verdade. O que ele era no dia a dia, valia mais do que palavras. De coração fala a verdade. Se você vem aqui e fala algo, e não sustenta, você é hipócrita, mentiroso. Não merece crédito. Se você na conduta com os irmãos no dia a dia, eu não estou falando de estar perfeito, mas se você fala o que você não sustenta e não quer sustentar, você é hipócrita e mentiroso. Não me sinto assim, pastor. Sinta do jeito que você quiser. Mas o que sai da sua boca é mentira. E os seus comportamentos provam que você não merece confiança. Mas meu sentimento é verdadeiro, pastor.
Na moral, Cleider, para o inferno com seus sentimentos. Você quer um médico para operar o seu coração igual operou o meu, com boas intenções, ou que sabe o que está fazendo? Qual que você quer? O que sabe o que está fazendo, não é? Um dia fui levar o Eduardo Filho num pneumatologista. Nunca vi um homem bruto daquele tanto. Um médico seco. Mas eu nunca vi uma pessoa tão precisa e tão séria no que ele faz, Alexandre. Resolveu o problema. Deus disse a Moisés: diz ao povo para não se achegar ao monte, porque se encostar, vai morrer. Vocês acham que se algum desapercebido, algum mais sem noção, esquecesse, fosse lá e colocasse a mão, ele seria poupado? Seria, Vera? Seguramente que não, né? Por quê, irmãos? Em Deus, Bianca, é sim, sim, não, não. Você pode ser fraco, você pode cair sempre nas suas fraquezas, você pode ter vários tipos de comportamentos reprováveis, que eles não afetarão diretamente a sua vida. Mas o que a Bíblia diz que é pecado de morte, não toque. Nós não estamos aqui diante do mundo. Nós não estamos aqui invocando um Deus pagão, um Deus injusto. Quando nós cantamos, quando você sai da sua casa para vir para cá, você não está indo para qualquer lugar. E nós precisamos ter isso em mente. Pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, a linha que separa o comentário da difamação, ela é fininha. Fabrício esses dias ficou 3 dias comigo. Só não dormimos juntos, mas comemos sempre juntos, dentro de carro, lugares que fomos juntos. Conversamos o tempo inteiro. Provoquei ele de todas as formas. As conversas nossas sempre um deboche só, uma avacalhação só, uma provocação só. Mas nesses 3 dias, você ouviu da minha boca algum comentário sobre a vida de qualquer pessoa que seja? Se tem algo que precisa ser dito, sério, não é
expondo a pessoa para quem não pode fazer nada, que você vai praticar justiça. Ah, pastor, eu tenho que ser sisudo, eu tenho que ser... Seja leve. Se possível, seja engraçado, mas seja engraçado. O bobo que acha que é engraçado não funciona. Tem gente que não dá conta de contar uma piada. A piada mais engraçada do mundo vira uma palhaçada na boca dela. Então, fica calado que você ajuda o resto. Mas, não fale o que você não acredita e não denigra a integridade de outra pessoa que nunca fez nada contra você. Ah, pastor, mas e se eu falar do Lula? Pode. Deve. E se possível, ore, pedindo a Deus justiça. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo. Boas intenções são coisas perigosas para quem não sabe o que está fazendo. Lembram da frase, coisa boa na hora errada, vida tragédia? Isso é fato. Lembram do semeador? Da parábola do semeador? A semente que caiu à beira do caminho é aquela que não vinga nem 10 minutos. Aquela pessoa que você passa, está bêbado, caindo, vomitado na distribuidora, ou no boteco com o carro com a porta aberta, no som na maior altura, e o Regis Danese cantando, entra na minha casa, entra na minha vida. Ali é o que cai à beira do caminho. A pessoa até gosta, acha bom ali, é uma coisa boa. Essa pessoa tem uma energia, eu acho interessante, tem local que você vai, fala e a pessoa fala, nossa, você tem uma energia boa demais. Então, aquilo outro. A palavra não tem efeito de 10 segundos na vida dessas pessoas. Paciência. A palavra, a semente que caiu nas pedras. É aquela pessoa que até ouve, começou a caminhar. A hora que vem a dificuldade, a perseguição, a provação, a angústia, a pessoa, ela cai, ela foge. Aí vem a que cai entre os espinhos, aquela que venceu um momento, venceu até as lutas, mas a hora que a honra chega, ela não aguenta. Ela enfia os pés pelas mãos. A pior prova que existe é a da honra. A pior prova que existe é quando as coisas dão certo. Vencer ela sem se automutilar ou sem se condenar é difícil demais. Pastor, tudo deu certo para mim agora, graças a Deus, boca no pó, joelho no chão, porque um caixão de ouro, ele não refresca no inferno. Pastor, nossa, para mim tudo deu certo, olha, que casa, que carro, que vida, olha o tanto que eu viajei, olha o tanto que eu sou feliz. Essas coisas não tem jeito de levar para o inferno. Elas não entram desses ar-condicionado, não tem como levar um para o inferno. Garrafa Stanley, copo Stanley, né? Garrafa térmica, não vai. Não vai. Faraós
faziam tumbas monstruosas, e ouro, e comida, e tá tudo lá, até hoje. Se alguém não foi lá e roubou, está lá no mesmo lugar, porque não tem um buraco que passa coisas dessa vida para o inferno. Isso não é padrão de justiça. As pessoas mais ricas do mundo, elas não têm temor a Deus, ela não tem respeito pelo ser humano, ela não tem dignidade alguma. Ela vive pelo poder e pelo prazer. Por isso a Bíblia fala que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que esse tipo de gente entrar no reino dos céus. Faz as contas. Quantos milhões de pedaços você teria que diluir um carneiro para poder, ou um camelo para poder passar no fundo de uma agulha? Não, mas o que está falando lá é a porta da entrada na cidade, que daí o camelo não entrava carregado, né? Que ele tinha que passar, mesmo que seja, porque é um fato. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobro. Ele é errado, mas é meu amigo. Cuidado com isso. É errado, mas é meu irmão. É errado, mas é meu filho. É errado, mas é meu esposo. O que Jesus disse aos discípulos? Aquele que não deixar pai, mãe, irmão, esposo, esposa, filho, filha, bens, por amor de mim, não é digno de mim. Olha o amor aonde vem, é o último dos princípios, é o último dos valores. Porque se você justificar o erro em nome do amor, você vai destruir a pessoa e destruir tudo que está ao redor dela. Mas honra aos que temem ao Senhor. Estamos lutando um sonho antigo para abrir uma pequena loja para vender as coisas lá da fazenda, Vera. Ah, pastor, fazenda é uma bênção. Não. Fazenda, de um modo geral, é prejuízo. Você quer acabar com a sua vida, você compra uma chácara. Não, pastor, eu estou atribulado, eu estou aquilo outro. Então, compra uma chácara que você vai destruir tudo que tem, e o dia que você cansar daquilo, que tentar desfazer, ela não vai resolver nada. Então, tentando criar um local para poder comercializar as coisas que são produzidas na fazenda. E uma das coisas que produz é o ovo. E na fazenda, a Zé Minda criou muita galinha na roça, a pessoa come o que sobra do cachorro, porque um bom cachorro, ele é rato para achar um ninho de galinha primeiro do que o dono. Do tiu, da graia, do furão, do gambá. Não, mas porque na fazenda tudo é bom demais e é barato. Não, irmão, não existe milho de graça, não existe nada em roça que é de graça.
Eu trouxe umas dúzias de ovos, velho, enquanto estamos mexendo lá, tentando arrumar, e coloquei lá na porta. E a minha intenção era o quê? Era dar esses ovos para pessoas, para poder fazer um marketing, né? Pastor Lucas, algumas das pessoas que foram, estavam juntos. Eu falava assim, eu ficava observando os comportamentos das pessoas que passam no setor. Chamava a pessoa, entregava. Sem saber quem é, sem saber de onde é, como que é. Todos os que eu dei eram crentes. A hora que descobria que eu era pastor, até o sorriso dela mudava. Por quê, pastor? Dê honra a quem honra a Deus. Não olhe por aparência. Não bajule quem Deus despreza. Busque do Espírito Santo discernimento. Deus dá. Dá ou não dá? Esses dias o pastor Rubens pediu para mim orar por um bigodinho. Lá em Bauru. Estava de lá, o cara ligou. Só a capa da gaita. No que eu estava orando, Deus me deu até uma data, né, Rubens? Eu falei, a vida do cara está destruída. Aí a data que Deus deu é exatamente o período. O próprio Rubens testemunhou, não precisou nem do cara. Tem exatamente essa data que aconteceu tal coisa, assim, 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 e é da onde, a partir do momento que vem as dificuldades. Deus fala com a igreja, se a gente quiser que Ele fala, se a gente quiser dar ouvido. Deixa de dar valor à lisonja. Você não precisa de lisonja. A pior coisa que tem é uma pessoa que te elogia, que te afaga, mas que o comportamento dela só te decepciona. Nada do que ela diz pode ser levado a sério. Não se dá crédito. Honre a quem honra a Deus. Busque pautar a sua vida por isso. Vai dar honra? Honra quem honra a Deus. Seja rico, seja pobre, seja o que for. O que jura com dano próprio e não se retrata, ou seja, aquele mesmo com prejuízo seu, não volta atrás na sua palavra. Nada nessa vida é de graça. E não tem oração sem preço. Se você sair daqui e for orar igual eu, mas o Fabrício foi orar lá, que distância que dá daqui lá em Cachoeira Alta? 350? Deus fez coisas maravilhosas lá, mas eu sabia que ia pipocar coisas para cá. E o que dá errado, pastor? É aquilo que é errado. É aquilo que é engano, aquilo que é falso, aquilo que é mentira, se revela. Então, permita Deus te usar.
Permita Deus lavar. Permita Deus tirar do seu caminho quem não é verdadeiro com você. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Um salmo com 5 versículos, mas que diz tudo o que precisamos saber. Você lembra qual salmos que eu li? Salmos de número 15. Pastor, eu quero me dedicar mais à palavra de Deus, a conhecer para não errar. Memorize Gálatas 5,16 para frente. Obra da carne, as obras da carne, fruto do Espírito. Observe o que está escrito ali, e você caminhará inabalável diante de Deus. Isso não quer dizer que o mundo não vai bater. Isso não quer dizer que você não será exposto. Isso não quer dizer que o inimigo não levantará pessoas para te perseguir, para te denegrir. Mas isso faz parte do servir a Deus. Mateus 5. Vocês lembram o que está escrito em Mateus capítulo 5? As bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram por amor a Deus, pela prática da justiça, porque serão bem-aventurados quando vos perseguirem, disserem todo tipo de mentira acerca de vós. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Um último detalhe para nós orarmos. O amor e a busca pela verdade não é um princípio de julgamento, para julgamento temerário, ou para acusar outros. A verdade como justiça, ela só tem efeito naquele que a busca para a própria vida. Não se preocupe com o que é falso na vida dos outros. Não se preocupe com o que é mentira na vida dos outros. Pastor, mas eu entendi, eu percebi, eu compreendi que Deus não é com essa pessoa. Por A mais B, Deus me provou que essa pessoa não é de Deus. Então se afaste. Não entre em peleja com essa pessoa e nem tente mudá-la. Porque quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Ninguém convence ninguém. Se afaste. Mas não seja você o acusador do mundo. Amém? Pastor, eu sou cacete do mundo. Eu nasci para bater. Eu nasci para expor os outros. Eu nasci para cortar com a língua. A Bíblia diz o quê? Quem com espada fere,
com espada será ferido. Então depois não reclame das suas injustiças. Depois não reclame das suas maldades. Depois não reclame das suas inconsistências. O que Jesus disse para a mulher que foi pega em ato de adultério? Está tudo bem, lindinha. A vida é assim mesmo. Vai tomar um banho, descansa, amanhã é tudo de novo. Foi isso que Jesus disse para ela? Vá e talvez aquela mulher se tornou uma das ajudadoras do ministério de Cristo, que a Bíblia fala que tinha muitas mulheres. Ou talvez foi o único encontro que não mudou nada na vida dela. A Bíblia não diz, não fala. Mas, quando a luz da verdade cair sobre você, não lute contra ela. Não justifique-se. Não amenize o pecado na sua própria vida. Deus não vai aceitá-lo. Porque você de quando em vez chora, ou porque você de quando em vez age com melancolia. Funciona, velho? O salário do pecado é a morte. Evite ele. Evite ele. Amém? Ame a sua igreja. Zele dela. Guarde o seu coração. Falei hoje de manhã e torno a falar aqui. Se você tem contrariedades na sua casa, que são pontuais de escolhas, mas que não condiz com nenhum tipo de erro, honre a sua casa. Honre seu pai e sua mãe, para que você tenha longos dias sobre a face da terra. Filho, filha, que humilha pai e mãe, que desonra pai e mãe, não deve frequentar a igreja. Não deve fazer parte de igreja. Porque vai acelerar uma tragédia. A verdade do Evangelho, ela é muito simples para nós. E boa. Fácil. Agradável. Para quem quer viver de forma sincera na presença de Deus. Amém? Pastor, eu fiz tudo certo e caí. E machuquei. Fica tranquilo, a igreja vai estar lá. E vai estar lá junto com você. E vai te apoiar. E vai te segurar, e vai te sustentar. E vai chorar com você. Ela não vai ter nojo da sua sujeira. Mas honre a sua casa. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar?